Como temer a Deus te faz viver em paz. Provérbios 29. Você já se perguntou por que, mesmo acreditando em Deus, o seu coração continua inquieto? Por que a mente não silencia, mesmo quando você faz tudo o que acha que deveria fazer? Há pessoas que oram, confiam, seguem em frente, mas ainda carregam uma ansiedade profunda, um peso invisível, uma sensação constante de alerta interior. Como se algo estivesse sempre fora do lugar, mesmo quando a vida parece organizada por fora. Talvez o problema não seja a falta de fé, talvez seja cansaço da alma, talvez seja o esforço contínuo de tentar sustentar tudo sozinho enquanto o coração pede descanso. Existe uma paz que não nasce das circunstâncias favoráveis, nem do controle, nem das respostas imediatas. Existe uma paz que nasce quando algo dentro de você se realinha, quando o medo deixa de ocupar o centro, quando a ansiedade perde o poder de governar suas decisões. A Bíblia chama esse lugar de temor do Senhor. E não é medo, não é ameaça, não é punição, é uma reverência que cura, que organiza, que devolve ao coração o direito de descansar. Provérbios 29 revela que quando o ser humano perde a referência espiritual, perde também a clareza interior. Mas quando Deus volta ao centro, a alma encontra direção. Este não é um convite para viver tenso diante de Deus. É um chamado para viver em paz com Ele. Se você está cansado de lutar contra pensamentos inquietos, emoções desordenadas e medos silenciosos, permaneça aqui. Talvez hoje você descubra que a paz que você procura não está em fazer mais, mas em aprender a temer de outra forma. Existe um entendimento distorcido que marcou profundamente a experiência espiritual de muitas pessoas. Durante muito tempo, foi ensinado que temer a Deus significava viver em constante tensão, como se Ele fosse alguém a ser evitado, temido ou agradado a qualquer custo. Esse tipo de ensino não gera paz. Ele gera ansiedade, culpa e afastamento. Mas o temor revelado na Bíblia não paralisa. Ele liberta, ele não oprime, ele organiza o interior. Quando Provérbios fala sobre temor, está falando de alinhamento, de reconhecer quem governa a vida e, a partir disso, permitir que o coração descanse. Quando o temor correto não ocupa esse lugar, algo inevitavelmente ocupa. O medo do futuro, a pressão das expectativas, a necessidade de aprovação, a comparação constante, a sensação de nunca ser suficiente. Tudo isso começa a dirigir pensamentos, emoções e decisões. O temor do Senhor não diminui o ser humano diante de Deus. Ele fortalece, ele cria segurança interior. Ele lembra que você não está sozinho nas escolhas, nas dores, nas perdas e nos silêncios. A ansiedade cresce quando o coração tenta controlar o que não pode sustentar. O verdadeiro temor devolve limites à alma. Ele ensina que nem tudo depende de você, nem tudo precisa ser resolvido agora, nem tudo está sob o seu domínio. Deus não exige perfeição emocional. Ele convida à confiança. Quando isso é compreendido, a culpa perde força, o medo enfraquece e a paz começa a se formar de dentro para fora. Temor não é viver em alerta, é viver ancorado. É saber quem Deus é e permitir que essa certeza organize tudo por dentro. Há um ponto silencioso em Provérbios 29 que muitas vezes passa despercebido, mas que explica grande parte da inquietação humana. Quando o temor correto não governa o interior, a vida passa a ser conduzida por outras forças. O coração não fica neutro, ele sempre se submete a algo. E na ausência do temor do Senhor, o medo assume o controle. Medo de errar, de perder, de não ser suficiente, de decepcionar, de ficar sozinho. Esse medo não grita, ele se infiltra, ele molda escolhas, pensamentos e reações sem pedir permissão. O problema não é sentir medo, o problema é viver governado por ele. Quando o medo se torna autoridade, a paz se torna instável.
A ansiedade cresce porque o coração passa a vigiar tudo o tempo inteiro. A mente se antecipa a cenários que ainda não existem. O corpo vive em estado de alerta constante. Provérbios revela que onde falta temor, falta visão. E quando a visão espiritual se perde, a alma se desgasta tentando prever e controlar o que não pode dominar. O temor do Senhor rompe esse ciclo. Ele desloca o centro de comando. Em vez do medo, Deus passa a ocupar o lugar de referência. Isso não elimina os desafios, mas muda a forma como eles são enfrentados. O coração deixa de reagir apenas por autoproteção e começa a responder a partir da confiança. A ansiedade perde espaço porque já não precisa decidir tudo sozinha. Há um descanso que nasce quando a alma entende que não é ela quem sustenta o mundo. Esse temor não é barulho interior, é silêncio, é uma segurança que não depende de respostas imediatas. É a certeza de que mesmo quando não se enxerga o caminho completo, Deus continua vendo. Provérbios 29 aponta para essa transição invisível, mas profunda. Quando Deus volta ao centro, o medo deixa de ser senhor. E onde o medo perde autoridade, a paz começa a se estabelecer, ainda que as circunstâncias permaneçam as mesmas por fora. Existe um desgaste silencioso que nasce quando a vida passa a ser guiada pela expectativa dos outros. Provérbios 29 revela que o medo das pessoas arma laços invisíveis, aprisiona decisões e rouba a paz interior. Quando o coração busca a aprovação constante, ele perde liberdade. Cada escolha passa a carregar o peso do olhar alheio. Cada passo é medido pelo risco de rejeição. Aos poucos, a identidade se enfraquece e a ansiedade encontra espaço para crescer, porque viver para agradar nunca oferece descanso. O temor do Senhor quebra esse ciclo de dependência emocional. Ele reposiciona a fonte de valor. Quando Deus ocupa o centro, a opinião humana deixa de ser autoridade. Isso não torna ninguém indiferente, mas liberta da escravidão de precisar ser aceito o tempo todo. O coração passa a respirar. As decisões deixam de ser tomadas por medo e começam a ser guiadas por verdade. A paz surge quando a alma entende que não precisa provar seu valor a cada instante. Muitas dores emocionais nascem desse conflito invisível. O desejo de ser visto, compreendido, reconhecido é legítimo. O problema surge quando isso se torna o alicerce da identidade. Provérbios 29 aponta que confiar em Deus é encontrar segurança. Não uma segurança que elimina críticas ou perdas, mas uma que sustenta por dentro. O temor do Senhor não silencia a voz do mundo, mas diminui o poder que ela exerce sobre o interior. Quando o coração aprende a temer a Deus, ele deixa de se fragmentar em 1000 expectativas externas. Há uma unidade interior que se forma. A ansiedade diminui porque já não é necessário controlar impressões. A solidão perde força porque a presença de Deus se torna referência constante. Esse temor cria raízes profundas. Ele ancora a identidade em algo estável, eterno e seguro. Onde antes havia tensão, começa a existir firmeza. Onde havia medo de rejeição, nasce liberdade. A paz não chega como ausência de conflitos, mas como presença de sentido. E quando o sentido se estabelece, o coração encontra descanso mesmo em meio às pressões da vida. Há uma falsa promessa que atravessa a vida de muitas pessoas. A ideia de que a paz virá quando tudo estiver sob controle. Quando as respostas chegarem, quando as decisões forem certeiras, quando nada mais sair do previsto. Provérbios 29 confronta esse engano ao revelar que o coração humano se perde quando tenta governar sozinho. O excesso de controle não produz segurança, ele produz exaustão. A alma fica rígida, vigilante, sempre antecipando perdas. E onde há vigilância constante, não há descanso verdadeiro. O temor do Senhor desmonta essa lógica silenciosa.
Ele ensina que confiar não é perder responsabilidade, mas reconhecer limites. Quando Deus assume o centro, o coração deixa de carregar o peso de sustentar tudo. A ansiedade diminui porque a vida não depende mais apenas do próprio esforço. Existe uma paz que nasce quando a alma aceita que não precisa ter todas as respostas para seguir com firmeza. Provérbios mostra que a sabedoria não está em controlar o caminho, mas em confiar na direção. Muitas pessoas confundem entrega com fraqueza, mas o temor verdadeiro revela que a entrega é um ato de força interior. É escolher não viver refém do medo de errar. É permitir que Deus conduza mesmo quando o futuro não está claro. Esse movimento reorganiza pensamentos, suaviza emoções e devolve leveza ao coração cansado. A paz não chega porque tudo se resolve, mas porque o peso muda de lugar. Quando o controle perde o trono, algo se abre por dentro. O coração volta a respirar. As decisões deixam de ser tomadas no desespero e passam a nascer da confiança. O temor do Senhor cria espaço para o silêncio interior. Um silêncio onde a ansiedade não dita o ritmo e a pressa não governa. Provérbios 29 aponta para esse descanso invisível, mas real. Não é ausência de desafios, é presença de Deus no centro das escolhas. E quando Ele governa, a alma encontra um tipo de paz que não depende de certezas externas, mas de uma confiança profunda que sustenta mesmo nos dias incertos. Há um tipo de silêncio que assusta, porque revela o que estava sendo abafado pelo barulho da pressa. Quando o temor de Deus começa a se formar no interior, a vida desacelera, não porque os problemas desaparecem, mas porque a alma deixa de correr em círculos. Provérbios 29 aponta que a sabedoria nasce quando o coração para de reagir impulsivamente e aprende a escutar. Esse processo não é imediato. Ele acontece quando a confiança substitui a urgência e o desespero perde o comando. A ansiedade se alimenta da velocidade. Ela cresce quando tudo precisa ser resolvido agora, explicado agora, decidido agora. O temor do Senhor quebra essa lógica ao ensinar que nem todo silêncio é ausência. Muitas vezes, o silêncio é o lugar onde Deus reorganiza o interior. É nele que pensamentos se acomodam, emoções se aquietam e o coração volta a perceber limites. Não limites que aprisionam, mas limites que protegem a alma do esgotamento. Existe uma dor comum em quem vive cansado emocionalmente. A sensação de que nunca é suficiente. Sempre falta algo, sempre há mais a fazer, mais a provar, mais a sustentar. O temor do Senhor interrompe esse ciclo ao lembrar que o valor não nasce do desempenho. Ele nasce da relação. Quando Deus volta ao centro, a identidade deixa de depender do ritmo imposto pelo mundo. O coração começa a descansar, não porque parou de agir, mas porque parou de se medir o tempo todo. Esse descanso não é passividade, é presença consciente, é agir sem se perder, é caminhar sem se fragmentar. Provérbios 29 revela que onde há temor, há direção, e onde há direção, a ansiedade perde espaço. A alma entende que pode respirar entre um passo e outro, que não precisa antecipar dores futuras, que pode viver o agora com mais inteireza. O silêncio que nasce do temor não é vazio, é cheio de sentido. É nele que a paz começa a se estabelecer, não como ausência de ruídos externos, mas como estabilidade interior que sustenta mesmo quando a vida continua exigindo movimento. Há uma mudança profunda que acontece quando o temor de Deus deixa de ser um conceito e passa a ser uma experiência interior. A forma de lidar com as emoções começa a se transformar. Aquilo que antes explodia em ansiedade, agora encontra espaço para ser compreendido. Provérbios 29 nos lembra que o coração sem governo espiritual reage, enquanto o coração alinhado aprende a responder. Essa diferença muda tudo. Reagir
é agir movido pelo medo. Responder é agir a partir da confiança. Muitas dores emocionais não nascem do que acontece fora, mas da forma como tudo é processado por dentro. Pensamentos acelerados, emoções acumuladas, culpas antigas, feridas não cuidadas. Quando Deus não ocupa o centro, cada emoção tenta assumir o controle. O temor do Senhor organiza esse caos interno. Ele não anula sentimentos, mas os coloca no lugar certo. A tristeza pode existir sem se tornar desespero. O medo pode surgir sem se tornar prisão. A dor pode ser sentida sem destruir a esperança. Existe um alívio silencioso quando a alma percebe que não precisa lutar contra tudo o que sente. O temor verdadeiro ensina a acolher o que está dentro sem se perder nisso. Ele cria espaço para que Deus toque áreas que estavam endurecidas pela defesa constante. Provérbios aponta que a sabedoria acalma o espírito. E essa calma não vem da negação da dor, mas da certeza de que ela não governa mais sozinha. Quando o coração passa a confiar, as emoções deixam de ser inimigas. Elas se tornam sinais, não sentenças finais. A ansiedade diminui porque já não precisa gritar para ser ouvida. A culpa enfraquece porque o amor de Deus começa a ocupar o lugar da acusação. O temor do Senhor cria um ambiente interno, onde a alma pode se mover com mais verdade, onde há menos repressão e mais clareza, onde há menos medo de sentir e mais segurança para existir. Esse processo não é rápido, mas é real. A cada passo, a alma aprende a se alinhar novamente. Provérbios 29 revela que quando o coração encontra sabedoria, encontra também descanso. Não um descanso que paralisa, mas um descanso que sustenta. É nesse lugar que a paz se aprofunda, não como emoção passageira, mas como estado interior, que permanece mesmo quando as emoções oscilam. Existe um momento em que o coração cansado percebe que não aguenta mais viver em estado de alerta. Não é fraqueza, é lucidez. Provérbios 29 nos conduz a esse ponto de reconhecimento interior, onde a alma entende que permanecer tensa o tempo todo não é sinal de força, mas de ausência de descanso espiritual. O temor do Senhor não endurece, ele suaviza. Ele cria um lugar interno onde a vida deixa de ser enfrentada como ameaça constante e passa a ser atravessada com confiança. Muitas pessoas aprenderam a sobreviver emocionalmente se defendendo de tudo. Criaram camadas, resistências, estratégias para não sentir demais. O problema é que, junto com a dor, a paz também fica bloqueada. O temor verdadeiro desmonta essas defesas com cuidado. Ele não invade, ele convida, ele ensina que é possível baixar a guarda sem se perder, que é possível confiar sem se expor ao abandono. Provérbios revela que a sabedoria guarda o coração não pelo fechamento, mas pela presença de Deus que sustenta. Quando o temor se aprofunda, algo muda na relação com o sofrimento. A dor deixa de ser vista como punição e passa a ser compreendida como parte do caminho humano. Isso não diminui o sofrimento, mas o torna habitável. O coração aprende que não precisa fugir de tudo o que dói. Pode atravessar com Deus. Pode sentir sem se desintegrar. Pode chorar sem perder a esperança. A ansiedade perde força quando a dor não é mais interpretada como sinal de abandono divino. O temor do Senhor cria um espaço seguro dentro da alma, um lugar onde pensamentos não precisam correr, emoções não precisam gritar e o medo não precisa se antecipar. Esse espaço não é construído de fora para dentro. Ele nasce quando a confiança se torna prática diária. Provérbios 29 aponta para esse abrigo interior, onde a vida continua desafiadora, mas o coração já não vive à mercê das circunstâncias. É nesse lugar que a paz amadurece, não como ausência de dor, mas como presença constante de sentido, sustentando cada passo, mesmo quando o caminho ainda não está claro.
Há uma transformação silenciosa que acontece quando o temor de Deus deixa de ser apenas um conceito distante e passa a moldar o ritmo da vida cotidiana. O coração começa a aprender a esperar. Não uma espera vazia, marcada por ansiedade ou resignação, mas uma espera confiante, sustentada pela certeza de que Deus continua presente mesmo quando tudo parece suspenso. Provérbios 29 revela que a pressa confunde a alma, enquanto a sabedoria ensina a caminhar no tempo certo. A ansiedade cresce quando tudo parece urgente demais. O temor do Senhor desacelera o interior e devolve ao presente o seu verdadeiro valor. Muitas inquietações surgem porque a mente vive projetada no que ainda não aconteceu. Cenários são criados, perdas são antecipadas, dores são ensaiadas repetidamente. O corpo reage como se o perigo já estivesse instalado. O temor verdadeiro rompe esse ciclo ao lembrar que o agora é o único lugar onde a vida realmente acontece. Confiar em Deus é aprender a permanecer onde os pés estão, mesmo quando o futuro ainda é incerto. Essa permanência cria estabilidade emocional e reduz o desgaste causado pela expectativa constante. Existe um aprendizado profundo nesse processo de espera. Nem tudo precisa ser resolvido imediatamente. Nem toda resposta chega junto com a pergunta. Provérbios ensina que a sabedoria não apressa o passo, ela orienta o caminho. Quando o coração aceita isso, a tensão diminui. A necessidade de controle perde força. O silêncio deixa de ser ameaça e passa a ser espaço de amadurecimento interior. Deus trabalha também quando parece não estar dizendo nada, e esse trabalho invisível sustenta mais do que muitas respostas rápidas. O temor do Senhor cria uma relação diferente com o tempo. O passado deixa de aprisionar com culpas repetidas. O futuro deixa de assustar com previsões de fracasso. O presente se torna suficiente. A paz começa a se estabelecer quando a alma entende que não precisa correr para ser cuidada por Deus. Ele já está presente. Provérbios 29 aponta para essa confiança madura, onde a vida continua exigente, mas o coração não vive mais fragmentado entre ontem e amanhã. Quando o tempo interior se organiza, a ansiedade perde o ritmo, e nesse novo compasso, a alma encontra espaço para respirar, confiar e seguir com mais leveza. Há um estágio da caminhada interior em que o temor de Deus deixa de ser apenas alívio emocional e passa a se tornar direção consciente. Até aqui, ele acalmou o coração, organizou pensamentos e devolveu fôlego à alma cansada. Agora, ele começa a orientar escolhas. Provérbios 29 revela que onde há sabedoria, a vida deixa de ser guiada por impulsos e passa a seguir um caminho mais íntegro. Não um caminho sem dúvidas, mas um caminho sustentado por sentido. A ansiedade diminui quando o coração entende que não precisa decidir tudo sozinho, nem carregar o peso de acertar sempre. Muitas pessoas vivem paralisadas pelo medo de errar. Pensam demais, revisitam decisões passadas, adiam movimentos necessários e permanecem em lugares que já não correspondem ao que são, apenas por receio das consequências. Esse medo não surge do nada. Ele nasce quando o coração acredita que um erro pode significar abandono, rejeição ou fracasso definitivo. O temor do Senhor cura essa crença silenciosa. Ele ensina que errar não rompe a presença de Deus, que tropeços não anulam o cuidado divino. Essa compreensão devolve movimento à vida. O coração volta a caminhar porque já não se sente ameaçado a cada escolha. Existe uma diferença profunda entre agir movido pela ansiedade e agir guiado pelo temor de Deus. A ansiedade empurra, exige rapidez, cria urgências artificiais. O temor orienta, amadurece, sustenta o tempo certo. Provérbios aponta que a sabedoria protege o caminho não pela pressa, mas pela clareza interior.
Quando o coração aprende a escutar antes de agir, as escolhas deixam de ser reações e passam a ser respostas conscientes. A paz cresce porque já não é necessário viver em constante estado de alerta, antecipando perdas que ainda não existem. Essa direção espiritual não se manifesta como ordens rígidas nem como respostas prontas. Ela surge como discernimento silencioso, uma percepção interna de quando avançar e quando permanecer, de quando falar e quando silenciar, de quando insistir e quando soltar. O temor do Senhor afina essa escuta. Ele torna o coração mais sensível à presença de Deus no cotidiano, nos detalhes simples, nas decisões comuns, nos dias aparentemente iguais. E quando essa sensibilidade se aprofunda, a solidão perde força, a confusão diminui e a esperança encontra espaço para se renovar. Provérbios 29 aponta para esse nível de maturidade espiritual em que a vida continua complexa, mas o coração já não se sente perdido. Há uma confiança serena que sustenta cada passo. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque Deus caminha junto. E quando a alma entende que não anda sozinha, a paz deixa de ser um destino distante e passa a acompanhar o caminho, mesmo em meio às incertezas, fortalecendo cada decisão com sentido, presença e esperança. Chega um momento em que o coração compreende algo essencial. A paz não é um prêmio por fazer tudo certo, nem uma recompensa por ter fé suficiente. A paz nasce quando Deus volta a ocupar o lugar que nunca deveria ter sido tirado. Provérbios 29 nos conduz a esse entendimento profundo, onde o temor do Senhor deixa de ser conceito e se torna morada interior, não um lugar de medo, mas de pertencimento, não um espaço de cobrança, mas de cuidado. É ali que a alma finalmente descansa. Ao longo dessa caminhada, o temor organizou o caos, silenciou ruídos, devolveu direção, ensinou a esperar, a sentir, a decidir com mais consciência. Agora, ele se transforma em permanência. A vida continua exigente. Os desafios não desaparecem. As dores ainda surgem. Mas algo mudou profundamente por dentro. O coração já não reage como antes. A ansiedade já não governa. O medo já não dita o ritmo. Existe uma presença constante que sustenta mesmo nos dias difíceis. Essa presença tem nome: Deus. O temor do Senhor cria um tipo de intimidade que não depende de palavras. É saber que, mesmo quando tudo parece incerto, você não está invisível, não está esquecido, não está abandonado. A solidão perde força quando essa verdade se estabelece. O amor de Deus começa a ocupar espaços antes preenchidos por culpa, autossuficiência e medo. A alma aprende que não precisa ser forte o tempo todo. Pode ser verdadeira, pode ser frágil, pode descansar. Provérbios 29 aponta para uma vida onde a sabedoria não elimina as dificuldades, mas ensina a atravessá-las com dignidade e esperança. A paz que nasce do temor não é barulhenta, ela não se impõe, ela permanece. É uma paz que acompanha o cotidiano, as decisões simples, os silêncios, os recomeços. Uma paz que não depende de resultados imediatos, mas de confiança contínua. Se este momento falou com você, permita-se permanecer. Volte quando sentir o coração inquieto. Use este espaço como refúgio, como pausa, como lugar de encontro com Deus. Às vezes, tudo o que a alma precisa é de um tempo para ouvir novamente a voz que sempre esteve presente, guiando, cuidando e sustentando. E quando essa voz é reconhecida, o caminho se torna mais leve. A paz deixa de ser busca e passa a ser companhia. Esta foi mais uma reflexão feita com fé, amor e intenção de cura. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Nos vemos no próximo vídeo. Cuide-se.